Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
boa noite. Vamos à nossa página de abertura da noite de hoje. Foi retirada do livro Essencial. É uma psicografia de Emmanuel através do médium Chico Xavier, intitulada Mortos Amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar vozes que emudeceram, e basta às vezes tudo o que nos resta é um veio de lágrimas com evasão pelas fontes dos olhos. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas, como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformação e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, suportarão angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama da alma. No entanto, converte, quanto possível, as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e de prece de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração e aguardam sequiosos de se reunirem contigo na vida superior, para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, na certeza do amor sem adeus. Boa noite a todos. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o itens 50 e 51, que tem como título Pelos Inimigos do Espiritismo. E no 50, ele nos diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo, por meu respeito. Folgai e exaltai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículo 6, 10 a 12. E não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, porém,
os que podem lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus, capítulo 10, versículo 28. E no 51, no prefácio, ele nos fala assim: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema contra os que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para nós e recusá-la aos outros. E é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o mais sagrado direito do homem, o de crer no que lhe convém, adorando a Deus como lhe parece melhor. Constrangi-los à prática de atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à forma do que à essência, às aparências do que à convicção. A abjuração forçada jamais produziu a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade, porque a verdade é segura de si mesma. Vence e não persegue, porque não tem necessidade de fazê-lo. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse mesmo uma religião, porque não teria os seus adeptos a liberdade de se dizerem espíritas, como a têm os católicos, os judeus e os protestantes, os partidários desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico. Esta crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando a luz se fez nas inteligências. E se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, cuja propagação aumenta na razão da grandeza e da importância da ideia. O furor e a cólera dos seus inimigos são equivalentes ao temor que ela lhes infunde. Foi essa a razão das perseguições ao cristianismo na antiguidade, e essa é a razão das perseguições ao espiritismo na atualidade, com a diferença de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sanguinárias já passou, é verdade. Mas se hoje não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até mesmo nos seus sentimentos mais profundos, nas suas mais caras afeições. As famílias são divididas, excitando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, e mesmo a agressão física não falta, atacando-se o corpo no tocante às suas necessidades materiais, ao tirarem às pessoas o próprio ganha-pão para reduzi-las à fome. Isso está, ele nos orienta a ver o capítulo 23, no número 9 e seguinte. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desferem, pois são eles a prova de que estais com a verdade. Se não os estivesses, vos deixariam em paz, não vos agrediriam. É uma prova para a vossa fé, pois é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança que Deus vos reconhece entre os seus fiéis servidores, os quais já está contado desde hoje para dar a cada um a parte que lhe cabe segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos de carregar a vossa cruz.
Crede na palavra do Cristo, que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E acrescentou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois os seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo para isso o que ele ensinou e exemplificou. A perseguição será temporária. Esperai, pois, pacientemente o romper da aurora, porque a estrela da manhã já se levanta no horizonte. Podemos ver isso também lá no capítulo 24, no número 13 e a seguir. E logo depois, ele, no 52, é a prece que nesse momento eu não vou ler. Mas deixo aqui o convite para que vocês o façam. Eu trouxe aqui para nossas reflexões da noite de hoje várias perseguições que foram feitas ao longo do tempo. E nós vamos ver aonde ela começou. Mas vimos aqui que, como toda ideia, toda verdade, que tem como objetivo libertar a consciência do homem, tende a ser perseguida, mas não só pelos de fora, mas também pelos de dentro, seus frequentadores. Foi assim com Moisés, quando trouxe a primeira revelação. O Antigo Testamento nos traz toda a perseguição que Moisés sofreu e a trajetória do povo hebreu. Em seguida, veio Jesus com a segunda revelação, que também foi perseguido. O Novo Testamento conta sua trajetória, a ponto de terminar na cruz, mas demonstrou seu amor por nós ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E para completar, veio Allan Kardec, com o Espiritismo, que é a terceira revelação, que também sofreu perseguições e sofre até hoje. Daí, ele ter colocado aqui nesse capítulo o item que fala dos inimigos do Espiritismo e o quanto é importante orar por eles, não para que deixem de perseguir o Espiritismo e seus seguidores, mas para que eles possam despertar e buscar essa verdade. Eu trouxe um pequeno resumo de um artigo da Revista Espírita de 1861, onde Allan Kardec diz a respeito das críticas que recebia dos opositores e dos inimigos da doutrina. Os críticos diziam que a doutrina espírita é contrária à religião. Esta é a grande palavra com que eles tentam amedrontar os tímidos que não conhecem a doutrina. Mas Kardec perguntava: como uma doutrina que torna melhor um homem, que ensina a moral evangélica, que só prega a caridade, o esquecimento das ofensas e que é submissa à vontade de Deus, como pode ser ela contrária à religião? O Espiritismo prova aos materialistas a existência da alma naqueles que não creem na vida eterna e na justiça divina. Tivemos também, em 9 de outubro de 1861, o Auto de Fé de Barcelona, na Espanha, onde foi queimado em praça pública 300 livros espíritas. Mas o que eles não sabiam é que das cinzas que subiam das chamas
dos livros, se expandia a chama da terceira revelação. Tivemos muitas outras perseguições. E a época do Dr. Bezerra de Menezes, faltando mais ou menos 5 anos para seu desencarne, época em que o espiritismo estava dividido por aqueles que defendiam mais a parte científica e a outra parte a religião, e Dr. Bezerra, que era considerado o Kardec brasileiro, foi designado pela espiritualidade superior a unificar o espiritismo no Brasil, para juntar as duas partes na Federação Espírita Brasileira. Com muito esforço e com a ajuda de Santo Agostinho, realizou sua tarefa e preparou o caminho para Chico Xavier, que também foi perseguido por muito tempo em sua caminhada. E Chico também não revidou a essas críticas e perseguições. Seu revide era o trabalho no bem, exemplo de caridade. E chegando até os dias atuais, eu trouxe uma frase de Chico que dizia assim: o criminoso é sempre um de nós que não foi descoberto. E fazendo um paralelo, podemos dizer que o inimigo do espiritismo pode ser um de nós que ainda não foi descoberto. E quando é que nos tornamos inimigos do espiritismo? Toda vez que somos egoístas, quando não respeitamos o outro, o viver do outro, quando não pensamos no próximo, quando a minha opinião tem que prevalecer, mesmo ela não sendo a melhor ou a verdadeira, quando deixo de fazer a caridade, quando não somos solidários ou indiferentes. Essas e tantas outras atitudes que são contrárias à nossa evolução, contrariando a si mesmo. Quando se fala em inimigo do espiritismo, se pensa logo nos de fora. Mas André Luiz fala dos inimigos de dentro do espiritismo, os que constroem o bezerro de ouro internamente. Se dizem espíritas, mas dão asas à sua vaidade, sua prepotência, seu egoísmo, ao interesse pessoal ou personalismo. Não delegam funções, não ajudam o outro a crescer através do trabalho e criam a sua própria doutrina. Emmanuel diz também que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é através do exemplo cristão. E fica a última pergunta para a nossa reflexão. Como tenho me comportado diante de Deus, de Jesus e do Espiritismo? Eu sou amigo ou inimigo deles? Era isso que eu queria trazer para nossas reflexões da noite de hoje. Agradeço a oportunidade e desejo uma ótima noite para todos. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A nossa prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Adriana Peçanha, Ailton Alves de Souza, Aline Garcia Lopes, Alzira Jardim Gonçalves, Antônio Pérez Gonçalves, Ataúfo Alves de Souza Júnior, Carlos Henrique Santiago, Carlos Nogueira, Daniel Souza Dias, Diego Dálio, Diego Neves, Djanira Castro de Pádua, Dulcineia Sena dos Anjos, Edith Campos Bessa,
Eugênio de Almeida Campos, Georgina Carvalho Silva, Gilberto Machado, Gircélio Machado, Hamilton Gabriel Justino, Elvia Ribeiro de Souza, Irenil de Oliveira Campos, Ivan Rodrigues Moço, Jorge Carvalho Silva, Jorge dos Anjos, Jorge Gomes de Figueiredo, Jorge Ribeiro, José Luiz de Souza, Jussara da Rocha Reboredo, Lélio Gaspar Gonçalves, Lúcia Fonseca Siqueira, Luiz da Costa Batista, Luiz José Maria Fernandes, Manuel Felisberto de Pádua, Marcos Antônio Quineip, Maria Carolina da Conceição, Maria Correia Borges, Maria da Conceição Rezende Moreira, Maria das Neves Fraga Santos, Maria de Lourdes Lopes Nogueira, Maria Justino, Maria Alva Machado de Oliveira, Mary Terezinha Machado da Costa, Milton de Araújo Melo, Nadir do Nascimento Melo, Nelly Carvalho Moço, Neuza Maria de Paula Lopes, Nivole Borges Peçanha, Paulo Coral, Paulo Marins de Matos, Rafaela de Pádua Brito, Regina Célia de Lima Fonseca, Roberto Maia Fonseca, Rosângela Marques da Silveira, Sebastião José de Matos, Sidneia Martins Moura e Silva, Valdir Gaspar Gonçalves, Zoreia de Souza Martins, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos no comentário desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, que é todo poder, toda bondade, toda misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, essa grande oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus para aprender um pouquinho mais das tuas leis, dos teus ensinamentos, através do Evangelho do Cristo e através também desta doutrina que tem como propósito libertar a todos nós desses conceitos equivocados que adquirimos ao longo de nossas existências. Rogando sempre a Ti, Senhor, que nos ajude a compreender a proposta do Espiritismo, que tem por finalidade nos libertar, nos conduzir até Ti. Muito obrigado, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje e que possamos, a partir de agora, refletir mais e mais para conseguir seguir esse caminho reto que levará até Ti. Fique conosco, hoje e sempre, e graça vos damos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.